Muito bem, então eu agora vou começar a falar de cada etapa da minha vida que é intensa, longa, então eu vou ter que escolher, fazer escolhas para abreviar, então eu vou ficar com o que é realmente fundamental. Então a primeira parte da minha vida, que chamou Sol e a Lua da Savana Africana, que vai até os meus 8 anos, um pouquinho depois dos 8 anos, quer dizer, de 1956 a 1964, eu reputo como o período mais importante da minha vida. E eu vou dizer isso porque este período conscientemente começa quando eu tenho 3 para 4 anos. Até os 3, 4 anos eu não tenho muita memória de nada, então é também muito do que me contaram, do que me falaram. Mas eu vou convidar vocês para uma aventura, e essa aventura é o Sol e a Lua de Moçambique. Teria muito a ver com o lugar do Sol no nosso mapa e o lugar da Lua no nosso mapa, e em que medida no mapa de vocês esse Sol e essa Lua tem a ver com o pai e a mãe de vocês também. Então é muito interessante porque eu vou falar do meu pai e da minha mãe, posso tocar na minha irmã, que é Mercúrio, posso tocar na minha avó, que foi a pessoa mais importante da minha vida, que é Saturno, no meu mapa, e aí já começa uma aventura que não é só a minha aventura, mas a aventura de vocês também, porque vocês podem, a partir de hoje, ir à procura da posição do Sol e da Lua, Mercúrio, que são os irmãos, e o Saturno, que são os avós, para poder entender melhor de vocês mesmos também. Então vamos lá na aventura. Então o Sol e a Lua da savana africana. Então por que eu digo isso? Porque fui nascer a Pretória, na África do Sul. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre o meu nascimento em Pretória, na África do Sul, quando for falar da minha mãe. Vou começar por falar do meu pai, né? Então eu tenho que procurar o Sol no meu mapa. Então eu vou descobrir que o meu Sol no meu mapa está no grau 11 de Leão, 4 de agosto de 56, e então esse Sol estava em Leão, decanato de Sagitário. Então a pergunta é, esse Sol em Leão, decanato Sagitário, certamente que vai falar de mim, mas eu não estou interessado aqui em falar só de mim, porque muitos que me acompanham já sabem que eu tenho um quê de leonino, de criativo, de amar o belo, gostar de viajar, que é Leão, decanato Sagitário. Quero olhar o meu pai a partir da posição desse Sol. A pergunta é se ele é leonino, porque na verdade é canceriano, 29 de junho de 1920, mas de canceriano ele só tinha o amor pela casa, muito bom gosto, o amor pela prata, objetos de prata, etc. Agora, ele seria um leonino? Então, acho que sim, porque ele nasceu em Portugal, foi pelo exército para a Segunda Guerra Mundial em 1940 para Moçambique, e ele ficou lá em Moçambique até 1975. E a questão aqui é, em que medida que ele seria um leão decanato de Sagitário? Então a resposta é porque ele trabalhou durante 25 anos para uma empresa mineradora sul-africana, a De Beers and Oppenheimer, na África do Sul, em Moçambique. E essa mineradora extraía ouro e diamantes. Então, o que fez da África do Sul a maior potência do mundo em ouro e diamantes durante muitas e muitas décadas. Essas minas foram descobertas em 1886. Então, o Frederico, meu pai, Frederico Louceiro, ele vem com a potência leonina no sentido de que trabalhou, porque quem rege Leão o Leão rege o ouro e os diamantes, são a pedra do leonino. Então, como combina? Então, se ele aparece no meu mapa com o Sol em Leão, ele trabalhou para uma empresa mineradora sul-africana durante 25 anos. Então, essa empresa dava-lhe tudo, né? Casa, carro, tudo. Só que o papel dele era trabalhar no interior de Moçambique, lá ficava 14 horas de Jeep Land Rover do lugar mais próximo onde havia gente, né? E nós, Paula e eu, e a minha avó, e ele, e a minha mãe, não sei se eles, a avó, certamente que não, e a mãe também não, e a minha irmã deve ter gostado, ele certamente amou, mas para mim foi um privilégio ter vivido nesse lugar,
onde eu tenho memórias. As minhas primeiras memórias são de Panda e depois do Funhalouro. O Funhalouro, que é onde eu fiquei dos 6 aos 8 anos, era um lugar onde havia 4 casas, inclusive a nossa, que não era nossa, era da empresa, e havia 15 pessoas e animais. Então, em casa, a gente tinha búfalo, gazela, cudo, elande, chipeng, que são antílopes, que normalmente as pessoas têm cachorro em casa e tudo. A gente tinha esses bichos em casa. Nunca tinha posto uma camisa, nunca tinha posto um sapato. Me lembro até hoje do constrangimento que eu senti ao colocar sapato e camisa pela primeira vez aos 8 anos. Então, assim, a gente vai dizer que na mística cristã existe uma via que chama via negativa ou escultural. Então, eu só sei que fui feliz ou não fui feliz na savana africana até os 8 anos negativamente. Por quê? Porque só o que veio depois disso é que me ensinou o que é que vivi. Então, quando eu volto a esse lugar da savana africana dentro de mim, tá certo? Olha lá, Marcel Proust em Busca do Tempo Perdido. Então, você vai lá atrás e você tenta entender o que era aquilo. Então, o que é viver na savana? Então, a savana é um lugar onde não há tempo, tá certo? Então, quando eu saio da savana, daqui a pouco eu vou falar do Mercúrio de Portugal, onde fui para um orfanato em Portugal aos 8 anos e a partir dali entrou na linha do tempo, não é? Já tem lá a cosmologia, a teleologia, mas ali não há tempo nenhum. Então, isso é muito interessante, porque dizem os grandes estudiosos das questões ligadas ao tempo e à filosofia, o tempo, fala muito do tempo circular. Então, na savana havia um tempo circular. E o que isso significa? Que não há tempo nenhum. Então, você mora na eternidade, você mora fora do tempo e do espaço. Porque a savana não é savana, todo mundo deveria comprar uma passagem, ir à África e estar inserido dentro da savana para sentir um pouco disso que eu vivi até os 8 anos. O que é muito interessante marcar para vocês? Que a minha mãe, então o meu pai, o Sol, então tem tudo a ver com o Sol, o viajante, tinha biblioteca em casa, era um homem muito culto, conhecia bem a Europa, depois mais tarde conheceu o Brasil, depois em 1968, tarde, quando ele já tinha 48 anos, tornou-se fazendeiro, se tornou um fazendeiro de muito sucesso, e isso tudo depois eu vou narrar o que aconteceu quando eu tinha 18 anos e ele já tinha 55. O que interessa aqui agora é a gente falar um pouquinho sobre a minha mãe, porque a Lua, o lugar da Lua, então enquanto o lugar do Sol no meu mapa é Leão, decanato de Sagitário, muito próximo de Urano, então era um homem interessantíssimo, um homem vaidoso, um homem poderoso, um homem com esse Urano, com uma energia inacreditável. Quando eu me dei conta na savana de que ele existia, é porque ele acordava todas as manhãs às 5 da manhã, ia para o banheiro, tomar banho, fazia a barba e assobiava de felicidade. Quer dizer, lá estava um dia para ele viver, para ele conquistar. Então a gente agora vai falar um pouquinho da minha mãe, que é a Lua, o lugar da Lua no mapa, no seu mapa também, vai procurar a Lua no seu mapa, o grau, e vocês vão descobrir que essa Lua, no meu mapa, estava em Câncer, 10 graus e meio, portanto, decanato de Escorpião. A pergunta é se essa Lua em Câncer, decanato de Escorpião, revela ou não revela a minha mãe. E vocês vão olhar no mapa de vocês onde é que está essa Lua para ver em que medida é que revela a sua própria mãe. Então, meu pai Frederico Louceiro, a minha mãe Isabel Malta, ela foi nascer a Portugal, que era costume, quando se vivia na colônia, as mães estavam grávidas, iam de navio para Portugal, nasciam em Portugal e voltavam. Então, a família da minha mãe já estava na África desde o início do século XX, um avô muito interessante que eu não conheci, e ela então nasce com vários irmãos, ao todo acho que eram 8, e ela vai nascer a Portugal, volta, e quando ela volta, termina o liceu, né, que chamava liceu na época, o 7º ano do liceu, ela então vai fazer enfermagem em Moçambique, em Lourenço Marques, que era o nome da capital de Moçambique, um hospital maravilhoso, chamava Hospital Miguel Bombarda, onde eu tinha um tio médico e um primo médico também, psiquiatra, e ela vai fazer enfermagem. Então veja, Câncer, ela queria ser mãe, ela foi mãe, e decanato Escorpião quis ser enfermeira.
Então lá, quando terminou, ela é de 24 de abril de 1924, então quando ela tem 17, 18 anos vai fazer a enfermagem, né? De 42 a 46, e aí depois era comum, aquelas pessoas que podiam, elas saíam de Moçambique e iam estudar complementarmente na África do Sul, fazia fronteira com Moçambique, no Índico, e ela então vai estudar na África do Sul, em Pretória, que é a capital administrativa da África do Sul, e depois ela vai trabalhar numa cidadezinha pequenininha que ficava mais próximo de Moçambique, que chamava Bobaton, que na década de 60 foi um lugar com muito ouro, muitas minas de ouro. E ela então se especializa em enfermagem em Pretória, na África do Sul, e ela depois vai trabalhar em Bobaton. Aí casou com meu pai em 1948, né, quando ela tinha 24 anos, antigamente se casava cedo. E aí eu queria contar isso para vocês. Ela queria muito ter um menino. E ela era devota católica, a família toda. E ela era devota de Nossa Senhora de Fátima, e ela pediu para Nossa Senhora de Fátima lhe dar um menino, que seria eu. Então, assim, isso é muito importante, creio eu, energeticamente, porque quando você está muito conectado espiritualmente, as coisas funcionam de uma outra maneira. Então, não é o ego, é a rendição do ego e a humildade para pedir ajuda do alto, a graça do alto. Então, ela pede, eu não nasço. Ela casou com meu pai em 5 de julho de 48. Eu não quis nascer em 49, porque se eu tivesse nascido em 49, eu teria ido para a guerra. Eu fiz o cálculo, escolhi nascer em 56, porque quando eu tinha 18 anos e teria que ir para a guerra acabou. Ela ficou angustiada, pedindo, mas eu não apareci senão em 1956. Então, a Paula, minha irmã, tinha nascido um ano antes, em 55, e naquela época era difícil fazer esses exames pré-natal, etc e tal. Então, ela teve a minha irmã, e quando nasceu a Paula, ela tinha incompatibilidade de sangue, tipo sanguíneo com meu pai. Então, quando ela engravidou de mim, depois do nascimento da Paula nasceu em 1º de setembro de 55, bem mercurial. No meu mapa vai aparecer a posição dela no meu mapa como Mercúrio. Os nossos irmãos são Mercúrio no mapa. Ela nasce no meu mapa com Mercúrio junto com Plutão. Então, assim, a minha mãe não trocou o sangue. Então, quando ela engravidou de mim, o corpo dela tentou me rejeitar e me abortar durante os 8 meses que eu fiquei lá. E ela passando mal. Na época, o meu pai e a minha mãe moravam em Receno Garcia, que era uma vila na fronteira com a África do Sul. Do outro lado da fronteira da África do Sul chamava Komati Poort. Sempre amei fronteiras. Eu sou o cara das fronteiras. Então, ela com 8 meses de gravidez, sempre passando mal, tomou o trem, foi ver o obstetra dela em Pretória, na África do Sul, e ele então falou para ela ir imediatamente para a maternidade. Tinha dado alguma coisa errada, erro dele e erro dela, para eu nascer no dia seguinte. Então, ela foi para a maternidade em Pretória. Depois eu vou anexar, a gente vai anexar fotografias de Pretória. A maternidade ficava ali do lado do Palácio do Governo, com jardins lindos, né? E então ela foi me ter na maternidade, e quando eu nasci então com eritroblastose fetal, e fui dado como morto. Então o obstetra, quando eu nasci, 4 de agosto de 56, de manhã, perguntou para minha mãe se ela tinha fé. Ela falou que tinha, que era católica, que acreditava em Nossa Senhora, e ele falou, então vai chamar o padre para lhe dar a extrema-unção. Eu conto isso para vocês porque não é historinha da carochinha, é a angústia de uma mãe ter um filho que é dado como morto, e ele mandou a enfermeira abrir a incubadeira, falou, vai lá e se despede do seu filho, né? Então ela foi, se debruçou sobre a incubadeira aberta, e ela então chorou, e uma lágrima dele, quem me contou isso foi o meu pai, uma lágrima dela caiu no meu rosto, e foi a primeira reação que eu tive, e não morri. Então o padre já tinha vindo para me dar a extrema-unção, e aí ela, coitadinha, ficou ali rezando ali nos jardins do Palácio do Governo em Pretória,
durante um mês, eu na incubadeira, e o meu pai, que tinha dinheiro guardado para comprar um carro, um Fusca, ele me chamava de Fusca quando eu era pequeno, ele perguntou quem seria o maior especialista, o maior pediatra da África do Sul na época, contratou o pediatra e esse me salvou a vida. Então, tem uma carta da minha mãe para a irmã dela, Aida, tia Aida, que ela escreve e diz: quando eu peguei o meu filho da maternidade e levei para casa, eu notei que alguma coisa tinha morrido dentro de mim. Então, isto é muito interessante porque mostra que há criaturas que têm vidas absolutamente normais, não é? Não é o meu caso, nem da minha mãe, nem do meu pai. Então, assim, é um milagre eu ter sobrevivido, e depois me levaram lá para ser batizado na Catedral do Lourenço Marques, que vai estar a foto anexa, uma catedral muito bonita, de 1944, toda de mármore, e eu fui pela segunda vez batizado pelo cardeal Teodoro Gouveia, porque a família da minha mãe era uma família muito bem colocada na sociedade moçambicana. Mas é isso, quer dizer, então, eu lembro que uma vez em 2002 eu fui ver uma mãe de santo baiana, e ela virou para mim e falou: meu filho, quando você nasceu, todos os orixás te seguraram aqui na terra. Então, isso é um testemunho muito interessante, porque já mostra que sou filho de uma graça de Nossa Senhora. Quer dizer, a ideia de que quis nascer, né? Então, imagina um corpo da mãe tentando abortar você durante 8 meses e você lutando para não ser abortado, para poder estar aqui com vocês hoje. Então, esse é o meu testemunho de uma infância paradisíaca, no sentido de que a savana é um lugar de paz, assim, grosso modo, natureza bruta. Depois ela acaba desencarnando, então a lua em Câncer, decanato de Escorpião, então ela acaba, e não é para vocês ficarem paranoicos, quem tiver a lua em Câncer, decanato de Escorpião, que vai acontecer o mesmo com vocês, mas certamente é um testemunho meu de que ela acaba por pegar tétano no dia 31 de março de 61, para mim foi ontem. Chama a minha Paula para se despedir, e ela então vai desencarnar. Ela, em 24 horas depois, morre de tétano e ela desencarna, e a partir daquele momento eu acho que foi em mim que alguma coisa aconteceu e que fez de mim um filósofo, naturalmente, porque você não pode, porque ela chamou a gente para se despedir da gente, quer dizer, não é uma coisa qualquer que a gente não testemunhou, eu e a Paula. Então, é uma experiência muito interessante, foi muito difícil, né? Mas eu tinha a minha avó. Então, a Paula e eu tínhamos a nossa avó, que cuidou muito da gente, já cuidava muito da gente, e no meu mapa, e no nosso mapa, avó e avô é Saturno. E a minha avó, capricorniana, confirma, Saturno, quando eu nasci, o Saturno estava em Escorpião, decanato de Câncer. Então, essa avó foi minha mãe e teve uma vida muito difícil, depois não só durante a vida dela, mas era uma mulher de fé. Então, quando eu olhava ela, depois ela ficou cega aos 71 anos, e eu me lembro dela sempre rezando, orando. E, na minha opinião, a pessoa que está muito conectada espiritualmente, está muito ligada a Netuno, não sofre tanto quanto parece, porque está muito conectada com a graça. Então, essa foi a minha existência até os 8 anos. Sou profundamente grato por isso. A família toda falava: coitado do menino, está lá na savana, não tem escola, não tem isso, não tem nada. Mas eu sou muito grato, porque lá na savana não acontecia nada. Lá não havia nada. Então, se eu queria brincar, eu mesmo criava os meus próprios brinquedos. Então, fazer a zagaia, estilingue e brincar com os bichos. Então, assim, é muito bom, foi muito bom para mim. Então, isso é para servir de testemunho que, às vezes, na nossa vida, a gente passa por passagens muito difíceis. Lá está o Plutão. Mas, no entanto, isso pode estar sinalizando uma graça, não é? Tem a minha poetisa favorita inglesa, Elizabeth Barrett Browning, e ela tem um poema dela que diz: dentro do envelope negro do luto vem uma pérola.
Então, assim, a gente tem que pôr entre parênteses essas questões todas ligadas a um vitimismo para ver se, na verdade, não esconde a graça. Então, muito obrigado por me escutar até agora.